que eu trato os pacientes que são os mais graves possíveis. São pacientes que já passaram por inúmeros profissionais, fizeram vários tratamentos, fizeram todos os tipos de tratamentos possíveis dentro da medicina convencional. E o que eu tenho visto, o que eu tenho acompanhado desses pacientes, é que a melhora é muito pouca. O paciente com depressão, o paciente com dor crônica, ele sempre, infelizmente, e a saúde está assim, tem alguns acadêmicos de medicina aqui, eu quero dizer que eu respeito muito a medicina tradicional, mas a minha visão mudou muito nos últimos anos. Eu estou na minha 6ª especialidade médica, e isso me permitiu ter uma visão muito grande. E eu nunca tive resultados tão positivos igual eu tenho tido nos meus últimos 3 anos como médico, quando eu realmente dei a verdadeira importância ao estilo de vida e o que as pessoas comem. Isso é a base. Hoje nem preciso fazer a apresentação, porque o NASF já está fazendo isso. Porque se não houver essa mudança do estilo de vida, as pessoas cada vez mais estão ficando doentes. E essas doenças, elas são causadas pelo que nós pensamos e pelo que nós comemos. E se não houver uma mudança desse paradigma, que a alimentação realmente faz mal, todos aqui quem tem carro, eu duvido que vocês coloquem gasolina suja de terra dentro do carro de vocês. Se alguém colocar, me fala que eu duvido. Por que não coloca? Porque se colocar gasolina suja de terra dentro do carro, provavelmente esse carro vai começar a dar problemas e logo vai dar problema no motor. Isso é fato, vai acontecer. Agora, por outro lado, nós voltamos, fazendo essa analogia com a gente, se você colocar comida que faz mal, comida que inflama dentro do seu corpo, obviamente a resposta do seu corpo no decorrer dos meses e anos vão só piorar. Hoje a gente vê cada dia mais um monte de crianças sendo diagnosticadas com distúrbio, com déficit de atenção, e essas doenças nada mais são do que o que elas estão comendo. Se houver uma mudança na alimentação dessas crianças, essas crianças vão mudar o seu comportamento. O autismo hoje já é comprovado que ele está relacionado ao leite, está relacionado ao glúten e a disbiose intestinal, que é um assunto que eu vou falar aqui para vocês também. E a dor crônica, por que o neurocirurgião tem a ver com depressão? Não tem nada a ver no ponto de vista geral, mas quando você pega todo paciente portador de dor crônica, quase 100% deles têm depressão associada. E os pacientes com dor crônica, com depressão, também têm dor crônica na grande maioria. E por que esse ciclo perpetua tanto e não consegue melhorar? A depressão é um mal mundial, mais de 10% da população do mundo tem depressão. Isso só vem aumentando, os diagnósticos de depressão vêm aumentando a cada dia vão sendo prescritos mais medicamentos, e as pessoas todas na esperança que existe um comprimidinho que vai mudar a sua vida. Gente, não existe esse comprimido. Remédio para tratar a depressão está tratando os sintomas. Se você não mudar todo o estilo de vida que você tem dentro de você, dos seus pensamentos, do que você come, se você não começar a fazer uma atividade física e identificar outros fatores que infelizmente hoje não são identificados na medicina convencional, isso só vai levar ao uso de medicação, efeitos colaterais, e provavelmente aqui todos vocês devem conhecer alguma pessoa deprimida que toma remédio, faz, troca tudo quanto vai em 5, 10 médicos e continua deprimido, e algumas pessoas até perdem a vida por causa disso, porque a visão e também a incompreensão das pessoas de não entender esse problema. E também simplesmente falar para a pessoa tem que reagir, nem sempre é uma coisa dela, às vezes ela tem uma alteração química dentro do corpo dela, e isso vai levar essa pessoa a pensamentos repetitivos negativos e vai levar ao ciclo da depressão e da dor crônica. Então, esse ciclo aqui é muito importante, porque uma coisa leva a outra e a outra e a depressão leva a dor e a dor leva a depressão, e se a gente não quebrar esse ciclo, infelizmente não vai mudar, vai continuar o mesmo ciclo da dor. Então, quando a gente vai falar em dor crônica, então eu já falei isso aqui o ano passado, quem veio já está aqui, a dor para definir é uma experiência sensitiva e emocional desagradável
que ela vai depender de cada um para interpretar a intensidade dessa dor, e ela pode existir uma lesão real ou até uma lesão que já teve essa lesão e passou. Por exemplo, quem já teve aquele famoso cobreiro, que a gente chama, para a medicina chama neuralgia pós-herpética, que é uma dor insuportável, principalmente as pessoas idosas têm. Essa dor, a lesão já ocorreu, mas ficou a sequela. Por que determinadas pessoas têm essa dor e outras pessoas teve a neuralgia, o herpes zoster, que é o cobreiro, e não desenvolveu dor? Isso tudo depende do estado emocional dessa pessoa, da atenção que essa pessoa dá para a dor, da importância que ela dá para a dor. Às vezes a pessoa fraturou a perna, às vezes ele não sente dor. Ele vai lá, conserta a perna, usa o gesso e tudo, tranquilo, depois volta a resolver. Outras pessoas quebram a perna e é um inferno, dói demais. O que essa pessoa tem de diferente da outra? Tudo é o estado emocional. Quando a pessoa começa a focar demais no problema, que é outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui, por que o paciente com depressão não melhora na grande maioria das vezes? Porque ele só fica pensando coisas negativas. E o nosso cérebro, por incrível que pareça, ele é extremamente inteligente, mas ele não sabe o que é certo ou o que é errado. Ele simplesmente foca no que você está pensando. Isso chama-se lei da atração. Você fica reclamando o tempo inteiro da vida, você só está contribuindo para que aconteçam coisas piores na sua vida. E o paciente que é deprimido, o paciente com dor crônica, ele foca muito a dor dele, ele pensa muito na dor, ele fala muito na dor para as pessoas, para os amigos, para os médicos, na tentativa de que alguém possa lhe ajudar, mas infelizmente isso só está fazendo um reforço positivo do cérebro, para o cérebro, e o cérebro está entendendo, o inconsciente dessa pessoa está entendendo que ele deve continuar com dor. Infelizmente é assim. Tanto é que as pessoas que são portadoras de dores crônicas, quando ela está num momento de distração ou de felicidade, a dor diminui demais. Quando ela está num momento de tensão, de estresse, de preocupação, a dor exacerba enormemente. Quando vocês todos aqui já teve algum problema de saúde, se vocês pararem para pensar, toda vez que vocês ficaram doentes de alguma coisa, provavelmente estava acontecendo alguma situação ruim na vida de vocês, um estresse, uma tensão, uma preocupação, dormindo mal, aí desencadeia. O fulano teve um AVC, o fulano teve um infarto, mas você pode ver, a pessoa vem cultivando isso no decorrer dos anos, ela vem fazendo uma alimentação errada, ela vem com um estilo de vida errado, e isso vai levando o indivíduo a ter a dor crônica. Então, cada indivíduo vai aprender a utilizar o tipo de dor que ele sente e vai relacionar com experiências anteriores. Então, a pessoa que tem dor crônica, ela já tem um histórico de traumas psicológicos, traumas emocionais e também uma sensibilidade aumentada para a dor. Então, pequenos estímulos para essa pessoa repercutem em grandes emoções dentro dela. Não é que ela é exagerada, ela tem um receptor no cérebro mais propenso a sentir mais dor que determinadas pessoas. Então, a dor é o que o paciente diz ter e existe quando o paciente diz existir. É muito comum os profissionais de saúde, infelizmente, eu tenho que ser muito franco, o que eu sei de dor crônica eu não aprendi na faculdade de medicina, porque na faculdade de medicina não se ensina tratamento de dor crônica, ensina-se a prescrever remédios que são anti-inflamatórios, corticoides e analgésicos comuns, mas infelizmente essas medicações, na grande maioria das vezes, só serve para tampar o sol com a peneira. Teve um trauma, bateu, talvez ajude, mas o uso crônico causa muitos problemas de saúde. Hoje no mundo morrem em torno de 100 mil pessoas por ano por uso indevido de anti-inflamatórios. Mas o anti-inflamatório, como é produzido pela indústria farmacêutica, é vendido em qualquer lugar, pode tomar. Esse não tem problema nenhum. Está matando as pessoas, mas pode tomar. Então é prescrito por profissionais de saúde, é vendido na farmácia sem prescrição médica, mas infelizmente os resultados dos tratamentos, quem está aqui que tem ou conhece alguém que tem dor crônica? Levanta a mão, por favor, só para eu fazer um. E quem tem aqui que conhece alguém que tem depressão? Olha,
Isso aqui é um grupo que veio selecionado e direcionado para entender o processo do tratamento, mas assim, é muito mais frequente do que a gente imagina. Quando a gente fala de estatística, tem uma estatística mundial que as pessoas imaginam, mas não, é uma amostragem de pessoas. A Bela Vista tem 50 mil, 35, 40 mil habitantes. Vai lá e questiona 1000 pessoas, aí ele pega a porcentagem dessas 1000 pessoas. De repente pegou 1000 pessoas que não tem problema. De repente as outras pessoas estão em outro lugar. E essas pessoas não têm tanto acesso. São pessoas que estão mais isoladas, estão mais dentro de casa, não querem fazer seus afazeres. Então essas pessoas, talvez, se a gente pensar, é muito mais frequente do que a gente imagina. Então, o que é a dor crônica? A dor crônica é qualquer dor que dure mais de 3 meses. Então você teve um trauma, bateu a perna, essa dor durou mais de 3 meses. Isso já está descrito, isso é dor crônica. Só que ela começa no momento da lesão. Às vezes o paciente tem uma lesão, como é um paciente muito estressado, preocupado, tenso, e não ocorre o tratamento adequado, o que acontece? Vai se passando as semanas, os dias, os meses, não foi feito o tratamento adequado, vai tomando anti-inflamatório, tomando corticoide, e no final das contas ainda não achou a causa, e isso vai cronificar a dor. Então a Organização de Saúde, Mundial de Saúde, ela define dor crônica porque ela precisa de um modelo biológico, que é a parte física, é um modelo psicológico e emocional, e um modelo social. Então não sou eu que estou dizendo isso aqui, a própria Organização Mundial de Saúde já diz isso aqui, que a dor crônica exige um modelo biológico, psicológico e social. Social quer dizer o seguinte: se a pessoa está num trabalho que ela não gosta, vai contribuir para a dor piorar. O emocional, se a pessoa fica preocupada demais, ansiosa demais, também vai contribuir com a dor. E se a gente falar em tratamento, se a gente não melhorar tudo isso aqui no paciente, o tratamento não vai funcionar, vai ficar esperando o remedinho. E o que todos vocês, todo mundo espera? Chegar no médico e encontrar o quê? O remedinho milagroso. Doutor, o senhor tem que me dar um comprimidinho que vai me curar. Esse comprimidinho para dor crônica e para depressão não existe. Existe um comprimidinho com a infecção bacteriana, uma amigdalite, uma apendicite que vai lá e opera, mas para esses tipos de doenças crônicas não é por aí. E eu já vejo isso, já tenho 22 anos de medicina, e isso eu vejo diariamente. Quais são os pacientes que melhoram? São os pacientes que têm uma tentativa e lutam por mudar o seu estilo de vida. Muda o estilo de pensamento, muda o estilo de alimentação, começa a fazer atividade física. Isso é repetitivo. Doutor, você só fala isso, mas é isso que cura as pessoas. Felizmente, nós somos feitos para ter uma saúde boa. Envelhecer não é obrigatoriamente sinal de doença. Você pode envelhecer com saúde. Isso hoje é possível, desde que você opte por ter um estilo de vida saudável. Muita gente prefere comer coisas erradas, continuar e ter uma vida aí que tem um AVC, ou tem um infarto, ou tem uma artrose de joelho, ou tem um diabetes que fica totalmente descompensado, mas é gostoso tomar uma cervejinha, é gostoso comer o pãozinho, a farinha branca, é gostoso, tem que falar, infelizmente também inflama bastante o nosso corpo, ele causa bastante reações, mas isso é verdade, tem muitas pessoas, principalmente pessoas idosas, vão desenvolvendo intolerância. Hoje, a doença de Alzheimer, que é uma doença, ela é possivelmente prevenível, você consegue prevenir e até melhorar os pacientes com mudança de estilo de vida e mudança de alimentação. E a depressão? É um distúrbio hormonal. Ótimo, uma ótima observação, e que eu te falo mais. Tem um monte de pacientes tomando antidepressivos e que continua com depressão, e o problema de base é um distúrbio hormonal e que não é visto na medicina tradicional, infelizmente. Pacientes com hipotireoidismo, que os exames da tireoide estão normais, mas não quer dizer que a tireoide não esteja funcionando adequadamente. Às vezes o paciente está cansado, dificuldade de perder peso, está triste, está deprimido, cabelo frágil, unhas frágeis, não consegue emagrecer de jeito, mesmo fazendo jejum, mesmo fazendo alimentação saudável. Esse paciente tem uma tireoide que não está funcionando, mas aí ele vai no médico tradicional, todos os exames estão dentro da normalidade,
você tem depressão, vai tomar um antidepressivo. Toma 1, 2, 3, 4, 5 e a coisa só vai afundando e o paciente só piorando. Então essa foi uma excelente observação. A deficiência hormonal é um grande aliado hoje que a gente tem que fazer essa reposição, sim. E tem inúmeros pacientes que eu já tratei com reposição hormonal e simplesmente a depressão foi embora. E eu tenho que dizer para vocês também que eu não uso mais os remédios tradicionais, eu uso muito pouco em situações muito específicas. Até tenho pacientes aqui que estão assistindo minha palestra, que eu retirei todos os remédios dela também, porque isso aí é o que eu acredito. Não quer dizer que eu seja o dono da verdade, mas depois de tantos cursos, tantas reuniões, tantas viagens, tantos congressos que eu já fiz, tantas especialidades que eu já fiz, eu cheguei à conclusão que essa é a melhor. E eu uso para mim. Então, todas essas coisas é muito importante. Então, em termos de definição, a depressão é um estado subjetivo em termos de tristeza, de infelicidade, pensamentos negativos por si próprio, tudo está ruim, fica sempre pensando ou muito no passado ou muito no futuro. Quando está pensando muito no futuro já é ansiedade. Quando fica pensando, fica preso ao passado. E quem vive de passado, gente, eu tenho que dizer para vocês, é museu, porque não adianta sofrer com o que passou. Quem perdeu um filho há 10, 20 anos atrás, não adianta ficar lamentando, porque isso é fato e a gente não muda fato. Eu perdi meu pai tem 5 anos, não tem como mudar. O que eu posso mudar é assim, meu pai foi uma pessoa maravilhosa para mim, só isso. Mas ficar sofrendo, remoendo, ah meu Deus, por que isso acontece? Só serve para reforçar o agravamento da depressão. E quanto mais a pessoa ficar pensando no passado, pensando que a vida é injusta com ela, mais ela está contribuindo para que a doença piore e aumente tudo, porque ela está pedindo isso para o seu cérebro. Infelizmente, quando eu falei para vocês que o nosso cérebro é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele não sabe diferenciar o que é certo e o que é errado, então ele está focando no que você está pensando. Se você está pensando coisas negativas, obviamente que vão acontecer as coisas negativas. Então isso aí é a mudança de pensamento, a pessoa querer mudar o pensamento e querer mudar é muito importante. Só que no início, às vezes a pessoa tem uma deficiência de tireoide, tem uma deficiência da suprarrenal com cortisol, que a gente chama de fadiga adrenal, está muito baixa, tá? Não tem energia, não tem disposição, não tem vontade de fazer as coisas, e aí às vezes o familiar fala, não, você é muito mole. Não é que ela é muito mole, é porque ela quimicamente ela não está funcionando adequadamente. Então essa pessoa está necessitando de ajuda. Agora, é o antidepressivo que vai aumentar, resolver o problema dela? Infelizmente, a minha visão é que não. O antidepressivo é necessário? Sim, em algumas poucas situações, mas a grande maioria, se você corrigir todos os outros distúrbios do paciente, ele vai melhorar. Quer ver um exemplo? Quem tem depressão, vocês sabem que tem intestino preso. Quase todo mundo que tem depressão tem intestino preso. O intestino, como eu falei no ano passado, é o principal produtor de serotonina. Serotonina é o hormônio da felicidade, o neurotransmissor que deixa alegre e tudo, e que, por coincidência, é o neurotransmissor que faz a inibição da dor. Então, todo paciente que tem dor crônica e depressão tem o quê? Serotonina baixa. Quem produz serotonina? O intestino. Se o intestino é lento, constipado, cheio de gases, todo inflamado, serotonina vai ser produzida? Não, aí é chamada de desbiose. Aí o que é passado? Passa o antidepressivo. O antidepressivo vai fazer o que com o intestino? Vai prender mais. Prendendo mais, vai ter menos serotonina. E o que o antidepressivo, a grande maioria deles fazem? Aumenta a concentração de serotonina. Ele impede que a serotonina seja reabsorvida entre um neurônio e o outro. Ele impede essa reabsorção. Mas está aumentando a produção? Não está. E os efeitos colaterais? Boca seca, ganho de peso, perda da libido, fadiga, cansaço, intestino preso, constipação. E aí? Vamos continuar? É só isso? E não quer mudar a alimentação. Ah, mas o pãozinho é muito gostoso, é uma delícia. Sim, é uma delícia. Pena que inflama, causa um monte de doenças. Então isso aqui é muito importante. Isso vai levar a uma limitação do seu funcionamento profissional, pessoal e até interpessoal, com a sua família, com seus amigos, todas essas partes. E a incidência de depressão hoje é 1
a cada 4 ou 5 mulheres, e para homem está em torno de 8, 1 para cada 8 homens, que é a incidência de depressão no mundo. Eu torno a dizer, na minha humilde opinião, é maior, tá certo? Mas, isso aqui são estudos, eu tenho que falar o que temos estudos. Então, mas aí que está. Aí, essa que é por isso que você está aqui hoje, e hoje eu vou te dizer que tem outras alternativas. E não espere que o profissional de saúde, o médico, vai resolver seu problema. Ele vai te dar um caminho, mas o caminho tem que começar dentro de você. Você começar a treinar os seus pensamentos, para mudar os seus pensamentos. É muito difícil. Precisa de um acompanhamento psicológico, uma psicóloga vai fazer constantemente. Não é para acompanhamento com o psicólogo, mas o psicólogo, para mim, é muito mais importante do que o próprio remédio, porque o remédio vai só tampar o sol com a peneira. É preciso ir a fundo na vida desse paciente, e esse paciente também, quando você está falando com outra pessoa que você está deprimindo, você só está reforçando para o seu inconsciente que é legal ficar deprimido. Você quer isso? É óbvio que não, isso é uma coisa inconsciente. Você pensa em média 90 pensamentos conscientes por minuto e 3.000 inconscientes. Então quem manda em nós é o nosso inconsciente. Qual é a forma que você tem de mudar o seu inconsciente? Que você criou desde pequenininho, desde a barriga da sua mãe. Só existe uma forma, é você começar a repetir. Quem sabe dirigir carro sabe como é que aprendeu. Foi treinando, repetindo, 1, 2, 10, 50, 200 vezes. Isso eu falo para todos os meus pacientes. A única forma que eu acredito que você consiga mudar os seus pensamentos é através do treinamento. É fácil? Não, é muito difícil. Mas também não é impossível. Então, eu acredito que enquanto você estiver esperando que um